Perfeito. É isso aí. Então tá bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir: as Coreias ou a Coreia? Então, eu acho por quê? acho que a Coreia, mas não como... Oi, o Hatman entrou, vai cagar com toda a tela que eu fiz. Tem problema, a gente ajusta aí porque o cara é importante, né? Até porque o cenário principal... Vai me zoar com tudo agora. Oi. Demos loot no cenário do cara já. Loot. Inacreditável. Luteamos o cenário do cara. Só pra zoar com o cenário. Pode montar um negócio aqui, Hatman. O cara acha que... Só porque é mestre da mesa, acha que pode chegar chegando desse jeito. Inacreditável, cara. Ah, mas claro. Tô louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. É que eu cheguei e eu vi, olha o que tá aqui iniciar chamado, só cliquei e caiu. Beleza, Hatman. Então, cara, enquanto eu vou... A tua câmera não tá aparecendo, cara. A tua câmera não tá aparecendo pra nós. Mas ajusta aí, conforme você for ajustar a câmera, já me avisa que daí eu vou botar todo mundo correto aqui na mesa agora. Tá ligando, então. Beleza, tá aí aparecendo aí. Tá ligado. Já estamos em live, inclusive, tá bom? Você entrou no meio... Que legal. Live, cara. Entrei no meio. No meio da live. Pelo menos foi no começo dela. Mas você chegou chegando, cara. Já... Cheguei com os dois pés no peito, sem avisar ninguém. Então tá bom, então a gente vai fazer assim. Enquanto eu vou organizando aqui a tela, porque agora eu vou ter que dar uma reorganizada na tela, certo? Por causa do Hatman? Porra, Hatman. Desculpa. Não, tô chateadíssimo contigo agora. Teu personagem vai morrer. Não, pera. Pera, ele é o mestre. Droga. Então vamos falando sobre as suas ideias. Cara, os personagens dele morreu um monte, né? Os personagens na mesa dele morrem um monte, né? Não, personagens ou players? Pera. Não, os NPCs do Hatman morreram um monte, cara. A gente fez um arregaço nas últimas vezes. Aí, hein? Ó. Spoiler, segura aí, cara. Desculpa. Foram várias caradas no soco dos inimigos. É mais ou menos isso. Tá bom, então... Eu acho que esse spoiler do Theo foi mais verdadeiro. Foi bem mais, cara. Foi bem mais. Então, beleza, é o seguinte. Comecem vocês falando sobre a Coreia, enquanto eu vou arrumar aqui esse negócio aqui que aconteceu aqui na tela, beleza? Então, Hatman, o que eu falei é que talvez o mais interessante fosse a gente definindo se nós vamos falar aqui sobre a Coreia ou as Coreias. Se elas estão separadas, se elas estão juntas e o porquê, cara. Então, essa foi a questão que eu deixei na semana passada, se as Coreias estavam juntas ou separadas, né? Exato. A gente terminou o vídeo e a gente terminou como eu falando. As Coreias estão juntas ou separadas? E no caso, eu não cheguei em conclusão nenhuma, por causa que ainda assim, eu acho que a Coreia, por mim, estaria unida. Mas eu tenho uma opinião bem diferente disso. Bem diferente disso. Manda lá. Seguinte, eu acho que só existe uma Coreia, mas não da forma como a gente imaginaria foi unida. Não, só existe uma Coreia porque só sobrou uma Coreia. Considerando a premissa das Américas, né, da unificação e tudo mais, é bem plausível isso, cara, porque aí você tem que analisar o seguinte: por mais que a riqueza de energia tenha ido pro buraco, né? Você tem uma potência territorial junto com outra potência territorial, e junto com tudo isso daí você tem outros tipos de recursos que essa galera pode utilizar para desenvolvimento armamentício. Pode não ter o desenvolvimento de combustível, mas o desenvolvimento armamentício é absurdo. Então fica quase implacável, né, cara? Até que a magia surja, né? Aí tem que avaliar se as Coreias tiveram acesso à magia antes de ser destruída, por exemplo. Assim, na minha opinião, ponto. A gente tem que entender uma coisa. Uma das coisas que a gente criou nesse cenário, quando a gente começou a falar, foi a eleição de um certo presidente norte-americano.
correto? Exatamente. Um presidente super questionável. Juntando esse certo presidente norte-americano, que provavelmente deve estar escutando a gente, so fuck you. Ele tá assistindo, ele é um dos 5 que tá ali. Aqui, ó. Fuck you. Não sei ele, mas os agentes da NSA devem estar escutando isso. Juntando esse presidente com o atual governante da Coreia do Norte, todo mundo sabe que a chance de dar ruim nessa história é muito. Grande, muito cara. Grande. Mas deu, lá em 2018 deu, lembra? Então, assim, a minha opinião sobre a Coreia do Norte é que atualmente ela é um grande deserto nuclear. Nossa, acho que Só aí já é tem um Kenomon, pouquinho um dragão de Komodo, Tem então. mutante escroto, cara. Não tem nem bicho engenhado, só tem bicho monstruoso, entendeu? Coisa que deu ruim, cara. É um território que deu Ou seja, ruim. seria... Agora me veio um pensamento, não sei se vocês já viram Terraform Mars. Já. Então, me veio aquelas baratas gigantes do Terraform Mars da Coreia. Cara. Faz sentido, cara. Umas coisas Faz assim, sentido. entendeu? Faz muito sentido. Só criaturas que conseguem sobreviver num território altamente radioativo, tá ligado? Radioativo. Terraforming Então, Mars. velho, O Theo tá procurando agora, traduzindo, o Theo nunca assistiu. na minha opinião, Tô buscando referências. deu muito ruim. E deu muito, mas muito ruim mesmo. E é isso aí, cara. É isso que tem pra hoje. É uma wasteland escrota, tá ligado? Onde Eu acho que faz muito sentido. não tem essa de amiguinho não, cara. Só é todo mundo meio monstro lá e sobrevive quem pode, cara. Então, no caso, a Coreia seria, então, bem isolada, né, de todo o resto do Eu mundo. acho que a Coreia do Sul não, mas a Coreia do Norte com certeza seria um negócio onde ninguém entra, cara, porque tu não quer se arriscar lá dentro, tá ligado? Na verdade, a Coreia do Sul, eu acredito que o maior esforço dela seria defender, talvez até eles mantenham uma barreira, né, para poder defender o território deles dessas criaturas, né? Lá, e o teu personagem aí vai fazer o que quanto à Coreia? Olha aí, ó. Vou dominar aqui, né, cara? Carneiro, vai fazer o quê? Barreira. Tem um paredão, uma alta carneira lá em volta do negócio, protegendo as baratas. O Trump falando que ia construir um grande muro. muralha da O Trump falando que ia construir um muro, porra nenhuma. Construiu um muro lá na Coreia. O muro foi na Coreia. Pra segurar as baratas radioativas sinistras. Radioativa gigante lá dentro. Bem por aí. Então será que só sobraram os Kenomon de baratas? Tan, tan, tan. Cara, eu nem sei. Barata não é. Assim, sem nenhum tipo de preconceito ou algo do gênero. Mas não é alimento, cara? Pode ser também. Custou. Assim, né? Como Tipo, assim? não, porque assim, ó, se você pensar, não que os chineses comam, né? Os chineses comem só. Não, eles comem muito frango, né? Muito pezinho de frango, essas coisas assim. Mas é de conhecimento comum, e aí, como é um universo RPGístico, a gente pode elevar coisas ao extremo ou eliminar coisas que existem, né? E tornar inexistente. Será que as baratas sobrariam, cara? Será que teria barata? Entendeu? Por isso que tem que analisar se é esse tipo de criatura que teria lá mesmo. Ou tinha tanto, né, que eles utilizam na alimentação, tinha tanto que por isso que só sobrou barata. Eu acho que não necessariamente a gente pode dizer que são pessoas baratas ou são qualquer coisa assim, mas, cara, é um tipo de ser vivo lá dentro que pode ter mutado dos poucos seres humanos que sobrou, com certeza, mas é um tipo de ser vivo lá dentro, cara, que ele precisou ser assim forte, entendeu? Ele é difícil de matar. Então vamos levar em consideração então que são criaturas eles têm características insetoides, mas eles não são necessariamente baratas. Pode ser. Beleza? Ou fusão, mais sinistra ainda.
fundiu a genética deles, então você tem criaturas com corpo insetoide, mas com partes felinas e, enfim, de outros tipos de criaturas da região, né? Eu vou deixar assim, do jeito assim, o cenáriozinho vai ficar mais simples hoje, mas é que como eu não me acostumei com o Streamlabs OBS totalmente ainda, então tá tudo bem. Depois você paga uma Coca-Cola, tá tudo certo. Isso aí. Como eu não me acostumei com o Streamlabs OBS, então vai ficar o cenário mais simplesinho hoje, tá bom, gente? Foi mal. Mas pelo menos... Tá bonito. Tamo aí. Tá legal, tá organizadinho, bacana. Desculpa. Se você continuar falando desculpa, eu vou ficar com raiva. Então vamos mudar de assunto. Deixa abaixo. Todo, é assim mesmo. você tá brabo? Mas tá tudo bem? Aí você, não, tá tudo bem, mas você tá brabo? Agora eu tô ficando, cara. Não, brincadeira. Vou continuar, então. Bruce Banner, acalma, Bruce Banner. Ali, ó. Eu já apontei aqui, ó. Aqui, ó. Eu só tô vendo, tipo... É que eu tô só na imagem do Skype, né? Do Skype tá cortando. Então tá bom. Tem uma mão do Hulk aqui. Aí, agora eu tô vendo. Beleza, então, seguinte. Então vamos continuar. Cara, essa área toda da Coreia do Norte, então, é um terreno desolado, radioativo pra caralho, entendeu? E o que sobrou lá dentro são criaturas mutantes, eu não sei, pode ser insetoide, pode não ser também, pode ter de vários tipos, entendeu? Mas criaturas mutantes, pegando do próprio cenário, da Jambô, já que a gente tá falando de 3D&T, pegando o cenário da Jambô, quando eu imaginei o que sobrou lá dentro, cara, pensa no Tormenta. Na Tormenta. Tem o RPG, o sistema Tormenta, e daí tem a Tormenta lá dentro, né? Que muta as coisas, elas ficam bizarras e escrotas, né? Cara, um bagulho daquele, tá ligado? Ele tem uma pegada meio insetoide, com certeza, mas não necessariamente é baseado em insetos, né? Não. Não. Acho que é bem esse o ponto mesmo, né? Que na verdade o impacto radioativo chegou num nível tão alto que as moléculas se dividiram em partículas minúsculas, e essas partículas se fundiram em várias coisas, né? O que é mais resistente, pegou o que é mais resistente, tipo a carapaça das baratas, que é uma coisa que é altamente resistente, né? Enfim, com agilidade de algum outro animal para conseguir se locomover nessas áreas sem ficar queimado, onde a radioatividade é tão alta que poderia queimar enquanto eles caminham, enfim. Exatamente. Depois a gente pode até estruturar algumas subclasses aí e fazer uma parada mais um bestiário da Coreia. Da Coreia do Norte, da antiga Coreia do Norte, né? Da Coreia do Norte, da antiga Coreia do Norte. Até porque a gente tem que colocar o deserto radioativo coreano. Esse é o novo nome. Até porque a gente tem que colocar o que a galera da Coreia do Sul tem que ficar segurando na barreira para não destruir China, Europa e os Cambau A4, né? Os caras são sustentados pelo mundo para poder manter essas coisas lá dentro. Eles são tipo os Crab do Lenda dos Cinco Anéis, é isso mesmo? Os Crabs do Lenda dos Cinco Anéis, bem isso. Não, isso que eu ia falar, inclusive, o Japão é bem pertinho da Coreia do Sul, cara. Então ele podia dar uma influência bem legal, sabe? Tá ligado? Então a gente pode falar que já que essa proximidade e tal, e como a Coreia do Sul não foi bombardeada, e eles têm K-pop, a gente pode colocar daí o... Tem K-pop, cara, não pode bombardear eles. Olha que perda de qualidade. Mesmo no jogo tem K-pop, claro. Cara. Senão... Eu quero botar essa porra dessa hashtag depois no vídeo e ganhar visualização. Vai ter K-pop sim. Se reclamar, vai ter mais. Vai ter K-pop sim. Não, então. Já que a Coreia do Sul tá próxima do Japão, não foi bombardeado, tem K-pop, eu acho que ciborgues e androids vão ser muito bem recepcionados lá. Sim. Até porque... Pode falar. A gente pode colocar também cantores K-pop mesmo. Agora vamos martelar um pouco nessa ideia. Colocar um grupo de K-pop só de androids. Assim, tipo, tá fazendo sucesso no mundo inteiro. K-pop ali, tipo, coreano de androids. Cara, eu acho que o K-pop é uma parada tão
tão foda, tipo, tem um impacto tão grande, e principalmente assim, consegue pegar uma faixa massa assim de cabecinhas pensantes que poderia ter chegado ao ponto de virar magia, não podia? Pode. Sim, Eu Como- sou um, Aí seria magia eu do sou um quê? K-pop Mancer. Cara, Não, magia eu sei, de música, eu sei cara. qual. Existe uma escola É. de magia. Dobra de ar. Existe uma... Não, não é dobra de ar, não. É. Existe uma escola de magia no 3DT chamada Magia de Espírito. Tá, cara, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. olhar Isso aí aí. mesmo. E Pode eles olhar fazem, aí, e eles Ratman. praticam ela através. Tem, cara, tem. Eles praticam ela através da música, Pode através olhar do aí, cara. hip-hop. Tem aí Magia É o de rito. Espírito. É o rito. Existe a magia branca, a magia Boa, negra, boa, e daí muito. tem as elementais, que é água, terra, ar, fogo e espírito. E ele Puta, já tinha pior essa que é. porra dessa magia de espírito antes do Avatar, cara. Toma essa, Nickelodeon. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Pronto. A Nickelodeon não patrocina Se mais. quiser patrocinar, eu peço desculpas. Simples assim. É, lógico. Sempre foi É assim mesmo. Cara, é assim que funciona. Primeiro você cutuca pra ver se o cara vem ver o vídeo pra ver o que tá acontecendo. Aí ele vê, aí ele gosta e fala: Cara, gostei desses caras, meu. Acho que eu vou patrocinar Porra, eles pra eles Nickelodeon. pararem de falar mal de esses mim. caras são engraçados. Deixa eles aí, dá uma bala Juquinha. Bala de Juquinha, ótimo. Aí ó, o Hatman olhando aí. Tem magia de espírito, Hatman. Pode olhar lá em magias, cara. Tem lá. Se vo... Aqui, ó. Então a Coreia do Sul é virada em androides Eu acho e. Cantores androides de K-pop que usam magia. Aí, Shadow, cara, a gente tá criando aqui agora, nesse exato momento, a gente tá construindo o cenário da nossa aventura de 3D&T, cara. Então, a nossa aventura tá acontecendo no Brasil 2117, e agora a gente tá fazendo construção de cenário e falando de outros países nesse mundo. Os alvos de hoje são a Coreia do Sul e a antiga Coreia do Norte. Pô, não fala alvo assim, não. Vai que eles entendem mal, assim. Mas na tipo, ficção, vai dar um... na ficção, cara, na ficção, não tem essa, velho. Não, mas é o alvo de escolha, tá? Porque alvo e Coreia são coisas que é melhor não falar na mesma frase. Exatamente, exatamente. Perdão, Escolha. Mas, Shadow, assim, ó. perdão, grandíssimo governador da Coreia do Norte, não foi minha intenção. Não quis usar as palavras alvo e o seu excelentíssimo país ao mesmo tempo. Me desculpe. Não nos obriga a fazer o seu corte de cabelo, por favor. Shadow, então. Porra, tá apelando aí. aí. Shadow, seja bem-vindo ao Dados Shadow. Contra Capas, cara. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Então é o seguinte, Grande, falando com relação ao que você mencionou ali de Cyberpunk, esse cenário, lógico, o Lucas, que é o grande criador do cenário, aí vai poder até falar melhor, ele não é exatamente um Cyberpunk, tá? Ele é uma visão mais anime, né? Muito mais focada aí no 3D&T, de um universo um pouco gore, então ele tem um pouco de gore, um pouco ali de aquele terror leve, sutil, e só que como ele é futurista, tem muitas coisas assim, tem tecnologia avançada, né, tem criaturas feitas através de biotecnologia, e além disso você tem, o que é mais legal de tudo, magia, né, então você tem magia, tecnologia avançada com a robótica, né, e você tem a engenharia a bioengenharia, que é o tipo meu personagem, por exemplo, são fusões de seres humanos com animais, né? E no caso da Coreia, que é o que a gente está falando agora, é um nível diferente, porque não é industrial, então eles não foram criados propositalmente. Eles são uma coisa nova ainda, uma coisa diferente de tudo que foi falado até agora. Eles surgiram por causa de um ataque nuclear que levou eles num nível tão destrutivo que eles se fundiram novamente nessas células, né, criando criaturas completamente mutantes, né, por assim dizer. E únicas. E que são tão terríveis que a Coreia do Sul está cuidando deles, tá em volta ali para eles não fugirem, para manter eles lá dentro. Shadow, a gente faz toda quinta-feira, a gente lança os episódios aqui no sistema de Premiere da Twitch, e depois a gente lança no YouTube. Certo? Se você quiser assistir os episódios
todos que já foram lançados, cara, é só chegar lá no YouTube do Dados e Contracapas e dar uma assistida lá em todos os episódios que já foram colocados lá, que foi até o 6. Sábado sai o 7º. É só assistir que você vai pegar qual que é a pegada gore e ao mesmo tempo cômica que a gente tem nessa campanha. Um gore cômico, né? É mais que então, incrível. Então tá aí, K-pop, melhor Dados e Contracapas, cara. Eu vou jogar o link aqui pra você aqui no chat. Então tá bom, gente. O K-pop se tornou mágico, é isso mesmo? É isso aí. E eu quero falar uma coisa. Eu estou lendo aqui Elemental. Existe ainda o Elemental espiritual, que afeta a mente e a alma. Confira mais no capítulo de magias. Você estava certo. Olá, hein, cara. Mas, ô Lucas, né, convenhamos, eu não falei no vídeo que é velho de guerra, cara. Esse cara aí é velha guarda. Velha guarda comeu esse livro inteiro. Na época que ele ainda era Dragão Brasil, ainda, cara. Não tava nem bonitinho, assim, ó. Cartonadinho, bonitinho. O meu hobby era fazer ficha pra esse sistema, cara. Você tá maluco. Bom, né? Pô, falando em fazer ficha pra esse sistema, cara, olha aqui, ó. Olha só, quer ver? Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui, ó. Ficha. Não. Ficha do meu pequenininho. Aê! Tu não tá botando ele nesse cenário, não, né? Do meu Não. E vou dizer mais, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficha da minha esposa. Aí sim, hein? Propagando a palavra em casa também. RPG, do lado nerd da força. Cara. Bem isso aí mesmo, cara. Beleza, então, ó, eu acho que, voltando pro assunto dos K-pop aqui, eu acho que não precisa ser só androides, podem ser necomons também. Porque tem toda aquela parada nos grupos, nas girl bands que tem do K-pop, das orelhinhas. Ou então de ser. Porque tem dois tipos, né? Tem as girl band fofinha e tem as girl band femme fatale, sexy, vou te devorar. Das formas que você quiser entender. Verdade. Vou te devorar. Das formas que você preferir. Eu acho que essa seria bem. Eu acho que essa daí seria no Japão, daí seria J-pop, cara, não K-pop. Ah, é verdade. Verdade. Que daí a parada das orelhinhas, dos rabinhos de bichinho é mais no Japão, né? As K-pop elas são mais sexy, né, cara? Elas pegam mais pro sensual, né? Mais sexy, é mais. Mas dá pra ser comum ainda assim, cara. Não sei, pode ser também. Pode ser, eu acho que. É que é diferente, né? Tipo a Austrália. Carlos, não sei se você viu o vídeo sobre a Austrália, mas a Austrália é todo mundo Necomon agora. É todo mundo Necomon, ninguém usa roupa. Achei animal. É um negócio bem diferente, cara. A religião, melhor religião. A Austrália ficou muito tesão, cara. Ficou muito foda, ficou. Muito foda. É que a Coreia, na verdade, em detrimento da Austrália, a Coreia ela tem um conflito interno, né? E não é das Coreias, um conflito dentro da Coreia do Sul, você já tem um conflito interno, que é aqueles caras mais pragmáticos, tipo, que tentam manter a cultura mais tradicional, e a molecada que, tipo, estoura, que se exploda tudo isso aí, vamos revolucionar o negócio, né? Então você tem os dois lados ali. É muito parecido com o Japão nesse sentido, né? Tem muito dessa briga do cultural tradicional e do jovem, né? E o que realmente isso, e o que transborda para o mundo, ou seja, o que viraliza é mais essa parte jovem, mas eles têm mesmo uma coisa tradicionalista pesadona lá, pelo menos em 2018, né? Em 2117 eu já não sei se o K-pop já não ganhou tudo. Eu dei uma olhada aqui nos animais, que a gente usou muito isso da Austrália, a gente usou muitos animais típicos que tem da região, né? A fauna. Eu dei uma olhada nos animais aqui, e um animal que eles consideram como sendo o animal nacional é o tigre siberiano. Entendeu? Tanto que eles consideram que o mapa das duas Coreias juntos formam a imagem de um tigre. De um tigre. Faz sentido, né? Olhando bem ali. No Google uma imagem aqui que mostra tipo um tigre desenhado fazendo o formato das duas Coreias unidas. Então, pode ter esse culto tradicionalista, cara, formado de homens tigre, tá ligado? Mas então esses caras são os crabs que ficam na barreira, cara. Esses são os lutadores tradicionais. Peraí. Não, eles não são os lutadores tradicionais.
Essa é a guarda real. Eles só protegem os imperadores, as monarquias, o presidente. Legal, não sei legal. qual que rige ali, ó, a Coreia do Sul. Mas... Cara, o que vai ter de revoltadinho dentro dessa população, porque não pode ser da guarda real por não ser um homem tigre, já gera uma outra parada, hein? Já gera um conflito civil aí. São dois felinos que eu vi aqui que são tradicionais. São dois felinos tradicionais aqui da Coreia, tá bom? O tigre siberiano e o lince. E o lince é maneiro porque ele é um bicho também bem pomposo, que nem o tigre, tá ligado? Vou caçar a imagem de um lince aqui pra vocês verem aqui. E o bicho é rápido, hein? E é que o lince ele é menorzinho, né? Mas, mesmo assim, cara, ele é menorzinho, mas ele dá na minha cintura, velho. Não, eu tô dizendo em relação ao... Tigre, mas mesmo assim ele é gigante, cara. Se ele ficar em pé, ele fica da minha altura. E essas orelhas pontudas dele são animal, né? Tá ligado? Ele lembra, porque você olha pra cara dele, você olha pra cara dele, você vê um gatinho, né? Aí, tipo, quando você olha de novo, pô, não é um gatinho, cara, é um lince. E ele é um bicho bem pomposo também. Não, mas ele tem cara de gatinho, né? Ele é um bicho bem pomposo. Então, mas o lince tem cara de gatinho, né? Ele é. Olha, deixa eu só pegar aqui a ideia. Vou botar um lince aqui pra galera ver. Mas deixa eu aqui pegar a ideia do Sheldon. Sheldon, né? Do Shadow. Shadow. Pegar a ideia dele. Da inteligência artificial, né? Da inteligência artificial. Porque na mesa que eu coloquei, que eu fiz spin-off do Brasil 2117, a USA. Luiz, você fala a numeração? USA 2117. Exatamente esta mesa. Com esse sotaque britânico mais estranho. Babaca possível. Mais babaca possível. Eu fiz um hotel cassino de inteligência artificial. Então, realmente, existem hotéis de inteligência artificial nesse mundo. Então, a gente pode aproveitar essa ideia e puxar, tipo, uma... Aqui ele colocou, tipo, ser como uma agência, vamos dizer assim. Eu proponho ser uma banda. Um grupo inteiro de K-pop como inteligência artificial. Mas isso daí é Japão, daí, cara. É Japão que tem essas idol fake, tipo, de computação, tá ligado? Ó, tem um lince ali. Isso é verdade. O Vocaloid é coisa japonesa, cara. Eu acho que, na verdade, ele pode ser gerido pela empresa de K-pop, porque uma coisa que... Ó, vocês vão ficar surpresos, mas eu sou um cara que escuta bastante K-pop, tá bom? Tá aqui quebrando paradigmas, as pessoas vão olhar torto pra mim, tô me fudendo pra isso. Já tô. Cara, mas por que achariam que você não escuta K-pop se você joga 3D T, velho? Mas tudo bem, né, cara? As pessoas, elas criam expectativas, né? Mas tá tudo bem. E eu escuto bastante K-pop. Uma parada do K-pop que é complicado, cara, que é o mercado. Porque essas bandas, elas não são consideradas seres humanos que cantam, cara. Elas são consideradas produtos, entendeu? Então as empresas que comandam esses grupos são incrivelmente frios e calculistas e estão cagando pros integrantes da banda, certo? Isso acontece muito. Põe na geladeira, deixa lá, ou então desmantela o grupo para pegar só o membro que faz mais sucesso para fazer carreira solo. Se um integrante de uma desses grupos escreve uma música, ela não pertence a ele ou ao grupo, pertence à empresa. E a empresa pode pegar essa letra dessa música e usar em qualquer grupo que ele tenha. Entendeu? Então a administração desses grupos já é muito inumana. Já é muito fria. Tipo, literalmente vendendo a alma pra gente. Sim. Você quer participar desses grupos, você vende a sua alma. Como o Shadows falou ali. E Shadows. Não é fácil não, Shadow.
E eu concordo com você. Não necessariamente quem joga 3D tem que gostar de K-pop, tá? Foi só uma referência que, assim, você tem a questão da cultura, então, pelo fato de você gostar da cultura, eventualmente você pode acabar gostando da música. Mas uma coisa que você falou ali é fato, eu acho que é bem interessante. Esse conceito de transferência, porque como a gente falou que o K-pop virou magia, né? Uma forma de magia, essa transferência da alma para dentro do artificial. Cara, além de estar numa pegada muito vibe agora, e que tem realmente, né, aí tem muito estudo em cima disso aí, né, de você ter longevidade através da transferência, eu acho que isso seria legal colocar lá, que faz sentido, tipo, o cara, ele vendeu tanto a alma que num determinado momento, pro cara manter ele constrói um corpo, né, um corpo que representa o que ele era antes e bota a alma dentro, tipo, ó, tu ainda me gera lucro, tu não vai morrer. Olha. Você ainda tem. O teu contrato é até você morrer. Opa, peraí. Exato. Então é pra sempre, porque você não vai morrer mais. Né, cara? Ainda bem que ele morreu antes disso. Ué. Então tá aí, pode ter, inclusive. Olha o gore irônico. O gore irônico, o gore satírico aí, né? Tipo, o cara vai lá, assim, eu vou desistir da banda. É? Não vai. Não vai mais. Então mano, contrato eterno, isso mesmo. Então, pode inclusive ter estrelas do K-pop de hoje em dia que ainda estão atuando em 2117, entendeu? Porque eles fizeram, através da magia, trouxeram a alma de volta. Vai trocando de corpo, entendeu? Aí, cara, a Revival toma um outro sentido. Exatamente. Eu acho que dá até pra importar um pouco da magia até inglesa, né? Um pouco magia negra. Sim, não. Então, pode ser que eles tenham. Esses caras tenham. A gente pode dizer que rola um acordo tipo não bélico entre essas duas nações, justamente pelo sentido de ter essa troca de conhecimento. Porque, muito provavelmente, a Inglaterra... Já criamos um acordo internacional. Mesmo porque a gente já criou treta internacional no último episódio, mas mesmo porque se a gente for parar para pensar na Inglaterra com a magia negra, uma coisa que eles iam querer muito fazer é dissecar alguns exemplares do deserto nuclear coreano, entendeu? Eles iam querer muito estudar aquilo ali, cara. Claro, cara, claro. Material para troca eles têm. Com certeza. Tipo, vocês tiram para mim, tiram e trazem para mim sem que ninguém saiba que está acontecendo essa movimentação aí. Cara, isso dá uma missão. Isso já dá uma aventura, cara. Só esse transporte já dá uma aventura, porque ia ter que passar pela China. Cara, fácil. Não, mas vamos pensar assim. Então, tem um contrabando ilegal de corpos para a Inglaterra, tipo, para fazer o estudo, enquanto isso a Inglaterra fornece magia para controlar as bandas de K-pop. Mano. Isso aí. Cara... Mas aí a gente tá deixando a magia de lado, a magia de espírito mais de lado mesmo? Não, cara. A magia negra é pra manter o corpo e a magia de espírito é pra prender a alma. A magia negra... Pensa o seguinte, cara, a magia negra nesse momento, a magia negra nesse momento, ela é das inteligências artificiais que controlam as bandas. Okay. Esses caras os caras que são das bandas, eles, quando eles estão dentro desses corpos, eles podem aflorar essa magia de espírito e se libertar da magia negra. E aí são esses caras que são os revolucionários dentro do país. O que vocês acham? Revolucionário. Eu não sei se revolucionário. Eu não entendi direito essa ideia. Carlos, olha só. Talvez, cara. Nesse caso aqui, se a gente tá pensando numa versão bem mais dark desse mercado K-pop, entendeu? Não, as pessoas, os cantores não estão usando a magia de espírito, não estão usando apenas seu charme pessoal para encantar as pessoas, entendeu? Os seus movimentos e as suas letras envolvem magia de espírito. É mágica pra isso. Com charme. Mágica de controle de massas. Estão dando charme, entendeu? Então, no final das contas, quem comanda essa porra desse país são assim... Puta, tá aí, ó. É a inteligência, quem controla a porra da Coreia do Sul é a inteligência artificial que manda nesses grupos, cara. Porque os grupos dão charme em massa e a população nem se preocupa, entendeu? Não tem mais tanta vontade. Ok.
Então, a magia negra prende esses espíritos que eles trazem dentro dos corpos artificiais, e aí esses corpos artificiais com a alma dentro usam essa magia para comprar espiritual para controlar as massas. É quase uma ameaça, tá ligado? É quase uma Ok. ameaça. Você quer continuar vivendo? Então tu vai fazer isso com a galera, cara, porque senão eu te mato e eu te prendo no inferno com a magia que eu tenho. Ou eu te prendo numa criatura daquelas que fica do outro lado da Eu te muralha. prendo numa daquelas e te mando pra Inglaterra. Eu ficaria Boa. com medo de ficar preso no Smurf. Ou se não no Teletubbies. Cara, eu já tô com Nossa, medo. cara. Isso foi. já tô com medo de Pacoés, Eu fiquei com assim. medo agora, cara. Eu já tô com medo de Pacoé. Show de bola. E show de daí bola. no muro a gente deixa os soldadões felinos lá. Tigre. Os E os linces. tigres. Os linces. A gente pode colocar. Não, os tigres são a guarda imperial, lembra? tigre. Ah, o tigre é a guarda que Aí vai protege- ficar os androidão mesmo. Tigres de Mecha, isso mesmo? Times É. de mecha? Linces de Linces mecha. com Ah, de É, mecha pra proteger o muro, tá ligado? Aham, porque as criaturas do outro lado são tão muito fera superior. que os Eles linces não podem estar conseguem, no cara. cuidado do imperador. Como é que é? Agora eu Eu picotou não aqui. escutei, Theo. Eu digo que tem que ser os linces mesmo, porque os tigres não aceitariam fazer outra atividade além de cuidar do imperador, porque eles são muito superiores a tudo e todos. Exatamente. Eles são o exemplo de tudo isso junto, na verdade. Eles não vão sujar as patas Verdade. brancas. Então, Não, não, mas eu acho que faz mais sentido ter os mechas do que o próprio exército de Necomon. Tipo, a guarda real ali faz sim, sentido. claro, porque tem que ser certo. pomposo e não sei o que. Mas eu acho. Exatamente. E eu acho que um mecha para uma guarda de fronteira ali seria Melhor muito do que o os lince. É tigres. Não, mas é que então, a proposta é diferente. A proposta seria que fossem Necomons que operam Exato. mechas, cara. É Power Suit, tá ligado? Pra ser distinto dos outros Power cenários, suit. entendeu? É, tipo, Nossa. o que vem de lá é tão monstruoso que um ser humano dentro de um mecha era capaz de ser aniquilado, Você entendeu? pega. Vocês viram aquele filme do Tio Cruise, do Tom Cruise, que é baseado num mangá? Que ele fica voltando, eu acho que é No Limite da Manhã, de Edge of Tomorrow. Ah, sim. Que ele é, Ah, meio que aham. é um dia da marmota agressivo, tá ligado? Que ele Dia da fica marmota. voltando na porra da invasão o tempo É. todo. E eles usam umas armaduras bem gigantes, assim, parrodonas. Uhum. É tipo, cara, são os soldados Sim, lince sim. usando Ah, aquele eu- tipo de power suit, tá ligado? É um negócio agressivo. Porque sabe aquela coisa assim, ó, pensa na parada asiática do negócio. A hora que a armadura cai, ele solta as garras e continua lutando, cara. Cara. Você entendeu? Tipo, nós não vamos deixar entrar, não vamos deixar vocês invadirem a Coreia do Sul. Então são aqueles caras que vão até o fim na batalha, entendeu? Tá. É uma O ser humano gato de seria botas trucidado. com a carinha. É, só que parece o gato de botas. Mas Todos têm a característica, todos eles fora do mecha têm a característica do aparência inofensiva, Exato. a vantagem do 3DT, aparência Aparência inofensiva. Não, mas agora me veio aqui a dúvida barra curiosidade barra vamos ver se a gente incrementa isso no cenário. Manda lá. Uma das coisas da relação política da Coreia do Sul é que ela tem política com os Estados Unidos. E uma das partes políticas dela é militar. Sim, claro. Os Estados Unidos teriam interesse em fortalecer o exército deles para chegar nesse ponto? Tá. Ou no momento que chegou nesse ponto, houve a ruptura entre a aliança Estados Unidos e Coreia? Então, até onde eu tenho ciência, e aí pode ser que eu esteja enganado no meu conhecimento geral, né? Este acordo existe por uma questão de segurança da fronteira com a China e da fronteira com a Coreia do Norte. Então esse acordo com os United States of America é mais por causa disso, né? Mais por causa dessa, vamos dizer assim, se manter seguro dentro dessas duas, dentro do probleminha, que é monstruoso, mas é pequenininho, e do problemão, que é muito maior do que ele em território e tá grudadinho nele. A partir do momento que a Coreia do Norte já era, um dos lados já tá tranquilo, né? Ele tá se defendendo ainda ali. Cara, Então, eu acho não que sei. Tá neutro. Não Eu sei acho o que que tá vocês neutro, porque acham. assim, os Estados Unidos
apoia a Coreia do Sul justamente porque ele quer ter um segura na Coreia do Norte ali do lado, entendeu? Exatamente. E o Só que Japão, quem apoia a por Coreia causa do Norte é a dos acordos, o Japão, atualmente pelo menos, o Japão, por causa dos acordos da Segunda Guerra Mundial, não pode ser muito militarizado. Entende? Isso, pelo que parece, tá para mudar esse ano, porque o Trump já tá conversando com os caras lá no Japão. Isso vai mudar, pelo que parece. Mas por enquanto o Japão não pode se militarizar muito. Então a Coreia do Sul que é para deixar a Coreia do Norte de vigia. A partir do momento que o próprio Estados Unidos, cara, varreu a porra da Coreia do Norte do mapa, ele dá 2 tapinhas no ombro da Coreia do Sul e fala aí, te vira aí, negão. Não, mas peraí. Eu entendi o ponto de vista do Hatman. Porque olha só, eles acharam que eles acabaram com a Coreia do Norte, mas na verdade o que eles fizeram foi transformar ela num perigo ainda maior. Exatamente. Porque, vamos lembrar, mas daí, a Coreia do Norte os Estados Unidos tem pode ser apoio da Rússia. esse babaca de sempre, ele fala foda-se, entendeu? E agora, como a China tem divisa com a Coreia do Norte, e agora é um monte de monstro irracional, é interesse da China manter esse troço sob controle. Então eu acho mais fácil haver uma comunicação com Coreia do Sul-China nesse cenário do que Coreia do Sul e Estados Unidos. Ou Coreia do Sul, ou Coreia do Sul e Rússia, como o Shadow comentou ali. Isso aí é quase que automático. É interessante também. Por quê? Porque agora os inimigos da Coreia do Norte podem começar a preocupar a Rússia sim, tá mais perto, cara? Sim. Né? Faz sentido a Coreia se aliar à Rússia, que aí a gente vai ver como é que ela é depois, né? Vamos construir ela depois. Mas faz bem mais sentido mesmo do que com os Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos bombardeou, a minha parte eu fiz, cara. Foda-se, cansei dessa merda, chega de já conversa, vamos bombardear essa porra, vocês que se fodam. Entendeu? Vocês já imaginaram os mecha sendo produzidos pelos russos, cara? Os mecha que eles usam para defender pra Coreia do Sul, defender a Coreia do Norte. Vocês já imaginaram os mecha no estilão russo? Então os lince russos fabricados dentro dos mecha russos, né? Cara. Nossa, animal. Fica muito sinistro, cara. Tipo aqueles canhãozão monstro mesmo, nada de sutileza americana nas armas. Aquelas paradas tipo russa mesmo. Sinistro. Quando você achar que não cabe mais nenhum canhão, vai mais canhão. Vai mais. Sai do pé, sai das costas, tipo, é sinistro. Eu tô tentando achar que ele se agacha e vira um tanque de guerra, tá ligado? Sai o canhão do canhão, né? Canhão. Você faz assim, sai o canhão do canhão. Coisa mais anime que existe, né? É quase a arma do Máscara, lembra? Arma do Máscara. Não, eu lembro do Máscara fazendo aquele cachorrinho de bexiga assim, daí ele faz a metralhadora e a metralhadora sai tirando. Aquela cena era legal. Bom demais. Então, beleza. Então a gente tem uma... Ainda tem, em algum momento a gente ainda tem que fazer uma mesa Toon, né, cara? Pra zoar. Eu não sei se vocês já chegaram a jogar alguma coisa assim. Nunca joguei uma mesa Toon. Uma mesa Toon assim pra chutar o balde, tá ligado? Zoar de vez, cara. Aquele dia pra dar uma relaxada. Exato. Então a gente tem um acordo... Boa pergunta, Shadow. Quem controla a Coreia? Eu acho que é a inteligência artificial que comanda aqueles grupos, cara. Entendeu? Magia de charme. E ele manda... A gente pode ter um testa de ferro na frente pra fingir que existe uma figura humanoide comandando. Mas por trás, de verdade, quem manda é a porra da inteligência artificial, cara. Magia de charme na galera. Quem manda é o Shun Pei Long. Agora Shun Pei Long. Shun Pei Long? Que? Quem? Peraí, deixa eu ver aqui se existe uma família real coreana ainda. Sul-coreana, né? Não, existe, né? Mas até 2117, cara.
eu ainda acho que a fachada poderia ser as bandas mesmo sendo as lideranças, cara. Que definem quem. Eles é que definem quem vai fazer as paradas, e aí, tipo, todos os ministérios abaixo deles são as pessoas super estilosas. Cara, eu tô. Ah, achei. Eu vou Uma estética mandar meio. a foto pra vocês de um mecha de guarda. Joga no chat ali. Cara, eu pensei nos mecha como do StarCraft, do StarCraft não, do Star Trek. Star Trek, nenhum nem outro. Pô, eu tô pensando no StarCraft aqui. Do StarCraft mesmo, sabe aquele que, tipo, ele tá atirando em pé, aí quando é pra fazer a parada mesmo, ele finca as paradas no chão e vira um canhãozão e começa a atirar mais forte quando os Zergs vêm atacar. Eu já pensei numa parada assim, cara. Aquele é muito russo, cara. Muito russo. Eu vou mandar aqui. Eu vou mandar no WhatsApp pra vocês, daí vocês veem se abrem ali no chat ou não. Olha só, seguinte. Atualmente existe a última princesa coreana. Tô vendo aqui. A última? Quer dizer, existia já, tadinha, morreu já. 1989. Morreu. Então não existe família real. Teoricamente não existe. Não, na verdade pode existir. Ela pode. Ela Fizeram pode meio que um existir, Jurassic né, Park dessa mano, princesa aí. Negra com magia então, de espírito, ela pode. Exatamente, ela pode Então, existir. tipo, Continua sendo a inteligência artificial. Ela tem a aparência. É um avatar só da inteligência é artificial. basicamente É isso a aí, rainha da é isso aí. Inglaterra hoje em dia, entendeu? Trouxeram ela de volta pra ser um item figurativo lá. Decorativo na política. Isso aí. Ó, Luiz, dá uma olhada, vê se fica bom pra colocar no chat ou se é melhor só linkar ali no. Tô vendo aqui, cara. Esse aqui é do Gurren Lagann, isso aqui? É essa mesmo. Foi exatamente esses os mechas que eu pensei. A foda do Gurren Lagann são as... Ah, os mecha do Gurren Lagann, cara. É verdade. Legal. Legal. Esses são mais russos, cara. São mais russos, Esses são. Esses são. O Star Trek, o StarCraft ainda é mais americanizado, aquela coisa mais tipo tanquezinho de guerra, mais normalzinho. Esse aí já não, esse já é tipo. ignorância total. Esse é o russo mesmo. É ignorância total, harmona gigante, por aí vai, né? É, bem mais 3D&T, na verdade, né? Bem mais apegado ao 3D&T. Como é que é? A gente tá desenvolvendo a Rússia ou a Coreia agora? Agora eu tô confuso. Não. A Rússia a gente só tá dizendo que eles mandam equipamento, eles comercializam equipamento bélico com a Coreia para manter a segurança. A Rússia vai ser um dos últimos, mano. É, porque lá tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Um dos últimos. Nossa, muita coisa. Mas olha, eu acho que a Coreia, então, já que não tem mais imperador, não tem quem que tá regendo ela. Então vamos falar assim, ela tem uma figura lá atrás sendo apenas fachada, né, para acordos internacionais, essas coisas. Princesa Zumbi. Quem tá mandando são as agências de inteligência artificial, que é a Argentina. Imperatriz. Shadow corrigiu. Faz todo sentido. Imperatriz. Zumbi. Controlada por uma inteligência artificial que agencia os artistas de K-pop. E os artistas de K-pop, com sua música e letra, influenciam a grande massa. A minha pergunta é, ser apenas... Em segredo, eles contrabandeiam para a Inglaterra exemplares mutantes do deserto nuclear coreano. Radioativo. Deserto nuclear coreano, que é o que sobrou da Coreia do Norte. Os Necomon Tigre lá, símbolo da Coreia, eles protegem a Imperatriz Zumbi. E as bandas.
Que a gente pode Ou dar eles- até um nome meio coreano, assim, tipo Zumbie, tá ligado? Com 2 Os, Y, EH, tá ligado? Boa. Boa. Resumo lá, É, alguma coisa Zumbie, assim. um negócio assim. Pessoalmente, acho que os tigres tinham que ficar só na Imperatriz. É, isso Só nela? pode Tá ser, bom. claro. Pode ser, claro. Mesmo porque a inteligência artificial sabe se virar sozinha, né? Então mantém o ícone decorativo bem seguro. Pode ser? Eu acho que a gente pode criar, na real, os homens tigres, eles podem ser parte dessa treta toda. Eles sabem disso tudo, entendeu? E eles fazem questão de dar cabo de qualquer pessoa que descubra sobre isso. Entendeu? Beleza, beleza. Você tem aqueles que ficam, tipo, de figurante, que são os caras que acompanham a Zumbie, e você tem aqueles que, né, fazem o trabalho sujo mesmo de manter tudo em ordem ali, né? Trabalho sujo. Tô pensando um pouco pegando esfregão assim, limpando agora a casa da Imperatriz. Deixa quieto. Não. Esse é o trabalho limpo, cara. Trabalho sujo seria ele jogando lixo em tudo que é lugar. Ok. Só em homenagem à Austrália de semana passada. Minha irmã ganhou um koala. Cuidado, lembra como são os koala, né, cara? Os koala, velho. Gosto mais dos esquilo voador, do esquadrão do esquilo voador. Esquadrão de esquilo voador é ótimo. Só pra E o que defender mais, alguém galera? aqui. E o que mais? Vamos focar um pouco no deserto da Coreia do Norte. Vamos ver. Uhum. Porque a gente definiu a Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai ser extremamente militar, né? Com o apoio da Rússia. E que vai ter os mechas, vai ter a sua guarda especial de Necomons. Mas a gente não definiu ainda o norte como é que vai ficar. Vai ficar essas homens baratas, vamos dizer assim. Pra não falar Ninguém nem sabe. Vamos falar Ninguém mutante. sabe, só tem Vamos falar relatos. mutante. Vamos falar mutante mais que é melhor. fácil. Só que assim, a gente pode. Vamos pensar no seguinte: essa galera que tá lá, tá? Nem todo mundo era bélico. Então, eventualmente, pode ter surgido castas e eles podem estar vivendo em pequenas comunidades e talvez a galera que é capturada e levada não são os bélicos, mas sim esses que estão tentando viver e criar uma nova sociedade dentro porque desse deserto. Pode ter Eu acho. pode ter a ramificação da galera que ficou completamente louca e insana, tá ligado? E viraram bichos mesmo, predadores. E aqueles que conseguiram aos poucos recuperar a consciência, entende? Só que eles são ainda completamente mutantes e você olha pra ele, você dá um berro, kill it with fire! E quando eles querem ter. E quando eles tentam sair desse lugar, eles dão de cara ou com uma área enorme, ou dão de cara com uma muralha cheia de máquinas de destroçar daí eles, são né? destroçados junto com o Não, resto. vamos pensar assim, então eles são tribos pequenas, né? Ou seja, eles não perderam a inteligência, eles ainda continuam com esse querer ser humano, vamos dizer assim, Pequenos fragmentos de memória de humanidade. de humanidade. Ou seja, daí eles têm pequenas comunidades, não passa mais do que o quê? 50 pessoas? Assim, uma coisa No bem máximo. tribal mesmo, bem tribal. Bem Conan. Bem Conan coreana. Eu tô pensando nas baratas com aquele negócio azul do Conan. Exatamente. Ou seja, o exército de elite dessas tribos usa uma tinta azulada assim, umas lanças. E eles só falam que nem o Conan do Schwarzenegger, ou seja, entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Isso ficou mais gore ainda. Agora, o que eu acho legal de colocar nessas baratas. Mutantes. Nesses mutantes. Tartarugas baratas. Não. Pera. Baratas mutantes ninjas adolescentes. Pronto. Tartarugas na Austrália, cara. Esses daí é outro. Que é barata. Aqui o buraco é mais sujo. Vamos pegar então a barata aqui de volta. Provavelmente a carapaça dela
por ser barata, é mais dura, mas ainda assim ela voa ou não? Porque barata teoricamente voa. Mas pelo é apelação. Não, cara, eu acho que eu acho que a gente pode fazer assim, ó, porque vou colocar meu ponto de vista aqui, né? A gente definiu lá atrás que assim, que eles assimilaram características de criaturas que tem ou uma resistência absoluta, né, ou um grau de resistência à radiação e por aí vai. Então, assim, não necessariamente todos eles são iguais. Eu acho que, assim, alguns podem ter característica de voos, outros podem ter de saltos mais altos, outros podem ter uma força, outros podem ter muita força, alguns, tipo, extremamente sensíveis, que são aqueles que são, tipo, comida para os demais, porque alguma coisa tem que ter para comer, né? Então, vamos dizer assim, os outros caçam esses menores para poder se alimentar e pegar pedaços deles para fazer as lanças e por aí vai. Eu sou muito gore, né, cara? Eu não consigo pensar no negócio sem destroçar, tipo, enfim. Então, realmente, seria um povo bárbaro mesmo, canibal, come a sua própria espécie. Não todos, essa é a ideia. Mais fracos. Todos. Eles comem os mais fracos. Isso, exatamente. Seja, eu não sei se tem um padrão de sempre, tipo, esses aqui são todos meio baratos, esse aqui tudo meio não sei o quê. Isso, tipo, é uma combinação totalmente caótica mesmo. Genética, sabe? Pra você encontrar dois iguais, é tipo... Difícil de ter dois iguais, mas assim, eles se juntam por afinidades. Então, por exemplo, mais por maneiras de pensar, entendeu? Os mais bélicos. Ou até pelas características físicas mesmo. Ou por características físicas mesmo, exatamente. Talvez alguns, os menos bélicos tenham mais aparência humana, assim, sejam os mais próximos dos seres humanos do que os mais, tipo, mutantes mesmo. E se fosse justamente o contrário, cara? Também pode ser. Porque daí, quando os mais feiões chegam na muralha, todo mundo, agora vem os bichão, e arrebentam com eles. E a gente não sabe que eles só são feios pra caralho. Pode ser também. Ó, e deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês acham de ter no meio, entre eles mesmo ali, pra gente poder dar um sentido de talvez organização, em algum determinado momento até, talvez uma possibilidade de uma guerra de fato, da gente ter alguns super desenvolvidos no meio deles. Claro. E que começam a maquinar um controle para ataque, tipo com poderes psionicos ou coisa do gênero. Tipo, tem aquele vilão do Hulk, que é o cara que tem o super cérebro, né, cara? Eu nunca lembro qual é o nome daquele desgraçado. Exatamente. Mas é algum ser, ou então um grupo de seres que a mutação deles foi na cabeça, cara, e eles são tipo... E eles sobrevivem porque... Megamente. Viraram tipo Megamentes bizarros, tá ligado? E eles sobrevivem justamente... E esses caras conseguem controlar os outros, saca? Destruidor! Não, mas até que faz sentido ter um, assim, tipo, Megamente, porque, como eu falei, eles são um povo tribal e a gente definiu que eles se pintam de azul, certo? Então, realmente faz sentido o Megamente. Megamente escroto, não é um cara com cara de gente boa que nem o Megamente, entendeu? Não é bonitinho. Não, é um bicho escroto ainda, tá ligado? Não, é cara de barata, né? Você tá insistindo na barata, cara. Não é necessariamente barata, cara. Larga da barata, velho. Você tá insistindo nesse negócio da barata. Pisa na barata. Pisa na barata, mistura com uma aranha, gafanhoto, tira uns pelos do gato, junta tudo isso daí e, cara, dá aquela cusparada nojenta e tudo isso misturado, pronto, essas são as criaturas que tem lá. Imagina meio Left 4 Dead, assim, um bracinho, um bração, um cara meio torto, um outro mais peão, outro mais forte. Sem lógica, entendeu? E talvez... Põe essa imagem que eu acabei de postar, é exatamente isso que eu estou imaginando, só que azul. Se você para ser eu não vou postar. Não, ó, abre lá, você vai ver. Pros intelectualmente desenvolvidos e que controlam os outros, eu acho que isso aí fica legal. Isso aqui mesmo, cara. Fica legal. Coloca aqui do... Põe no cantinho lá. Põe no cantinho lá pra galera. Aqui em cima da logo. Coloca azul, vê se consegue mudar pra azul ou não. Vou mexer no Photoshop primeiro, cara. Calma lá. Não dá, né, cara? Não vai ao vivo em segundos ainda. Eu tenho alguma prática, mas não tanta.
O que o Shadow falou lá? Meio o Azugi. É o Azogui. Azog. Terraformars. Terraforms. Mars. Sim. Aí, ó. Eu não tava ligando uma coisa a Aqui, outra. ó, o bicho. Bicho. Ah, ele tá Aham. falando do orc o Azog do orc lá do Azog? do Hobbit. Do Hobbit. Cara, eu gostei bastante dessa imagem aqui, cara. Uhum. É um conceito. É bem isso mesmo, é. Tipo um bicho sinistro, tá ligado? Muito. E como esses Uhum. outros que são mais ferais, eles podem ter um intelecto muito mais simples, cara. Um troço desse consegue controlar eles fácil, tá ligado? Ele tem o poder de dominar as massas, mas pra gente delimitar, pra não ficar uma coisa tipo Zerg, assim, né? Senão fica muito Zerg, ele consegue controlar aqueles que estão ao redor dele. Mas só esses que são Tipo, mais agressivos. ele consegue. Só esses que são mais agressivos. Só os mais feinhos agressivos. que são- Os inofensivos, os não. feinhos que são mais conscientes, eles tendem a fugir e se afastar dessa galera, entendeu? Porque eles acham que são pilha errada demais. Isso aí. Boa. Como é que é? Então eles teriam tipo um pensamento, tipo um feromônio que seduz Não, pode esses ser outros psíquico assim mesmo. a Pode obedecer ser ele. psíquico, cara, na minha opinião. Cara, como tem magia, eu acho que a gente não precisa usar o psionismo, mesmo que eu acho que o psionismo, em outros grandes cenários de RPG por aí, eles também foram polêmicos e tem gente que odeia e tem gente que ama, né? Então a gente não precisa usar o psionismo mesmo. Eu acho que até essa questão de feromônio Talvez. é uma ideia legal porque ele foge do conceito de magia e se mantém no conceito de mutação. Que é o que a gente está inserindo agora, entendeu? Que daí, assim, não tem magia nesse lugar. Não tem nada, cara. Não tem nada. O que aconteceu ali é uma... Como é que se chama isso? O buraco negro é um... Como é que se chama? Singularidade. Entendeu? Então, o que aconteceu ali devido a essa grande quantidade de radioatividade foi uma singularidade. Então, nasceu uma coisa completamente nova. E pode ser, talvez, um controle pelo feromônio mesmo. Tipo, ele consegue transferir os desejos dele para aquelas outras criaturas. Então, se ele tem ódio, eles atacam junto com ele sem nem pensar. E aqueles que têm um nível de intelecto um pouco maior podem ser resistentes, na verdade, ao feromônio dele. Sentem isso também, mas sabe aquela coisa de tipo, não. Entendeu? Uma parada mais ou menos assim. Aí ficam com medo e fogem. E aprenderam a evitar, no fim das contas. Boa, bacana. Exatamente. Gostei mesmo. Acho uma ideia foda. Legal, ficou bem foda, bem massa. Dá quase pra você jogar dentro da Coreia do Norte, só nas intrigas tribais, se você quiser fazer uma parada mais tipo Conan o Bárbaro, assim. Cara, eu já tô vendo isso, vai dar um livro de umas 200 páginas, a gente descrevendo país por país. Vai dar uma certeza, cara. É chaproca, muito material. Dá uma chaproca país por país. É muito A material. gente, pra começar a conversa, eu Muito acho material. que a gente tem que definir depois que alguns países foram fundidos em outras coisas, cara. Porque, principalmente a Europa vive mudando de geografia. Unificado. Entendeu? A Europa tá sempre Aham. mudando a geografia. Estados Unidos da Europa. A Europa virou uma coisa completamente diferente do que a gente tem atualmente, entendeu? Bom, eu apoio já que a Alemanha, né, começou 2 guerras mundiais, assim, eu acho que ela seria uma das grandes predominantes, assim, em ter maior território eu acho que agora. a gente podia deixar, porque já tá... Na história Isso já aí é é o clichê. contrário. Na história de verdade já é clichê a Alemanha fazer guerra, cara. Então eu acho que a gente podia deixar... É verdade, cara. Podia mudar isso em 2016. A Alemanha já tá clichê. Podia ser o país mais Vamos pacifista, deixar isso pra cara. Alemanha. A Alemanha é o país mais Vamos deixar pacifista isso da pra parada. Alemanha. Não, a Alemanha foi engolida. Aí, ó. A gente Também, vamos deixar pra Alemanha. também. Vamos deixar Mas pra enfim. A Coreia a gente definiu? Vocês querem adicionar... Coreia a gente definiu. Ou vocês querem adicionar mais alguma coisa na Coreia? Eu não vejo mais nada, acho que dá. Não sei, você conhece mais do K-pop do que a gente. Eu não vejo mais nada que dê pra adicionar.
eu acho que a gente definiu bastante do que sobrou da Coreia do Norte, que agora é chamado de o Grande Deserto Coreano, pode ser? O grande deserto Grande coreano. Desolado também. A gente só esqueceu de definir um negócio. Relações internacionais. Tá. Deixa eu só responder uma coisa. Deixa eu responder uma coisa rapidinho pro Shadow. Shadow, tem panda na Coreia, mas os pandas eles têm mais uma pegada chinesa, cara. Eu acho que eles ficam pra China. Vai ficar pra China, sinceramente. Eu acho também. Ó, relações internacionais. Eu não gastaria cartucho com a Coreia, com esses animais que são quase símbolo, na verdade, né? Eu acho que o panda tem que ser guardado pra China, cara. Vamos ver, relações internacionais então. A Rússia tem uma boa relação internacional com a Coreia do Sul, certo? Que a gente já definiu, né? A China pode manter pelo menos uma relação militar agradável com a Coreia do Sul, porque as duas precisam proteger suas fronteiras do grande deserto coreano. Do grande deserto coreano, a China também precisa se proteger. Então pode haver um acordo de não pode haver inclusive de não troca, conflito, entendeu? vamos dizer assim, né? Intercâmbio de tropas vindo de lá e vindo daqui para ajudar quando bate uma onda muito grande. Boa. Mais uma semente de aventura. Porque assim, os bichos da Coreia, o que eu imagino os bichos do grande deserto coreano? Eles são mutantes bizarros e eles se reproduzem numa velocidade filha da puta, cara. Eles são pior que chinês para se reproduzir, entendeu? Ok. Porque senão a China ganhava fácil, cara. Talvez a Coreia do Sul. Ganhava fácil. Talvez a Coreia do Sul e a China não tenham conflito entre elas, nem tanto por serem tão parceiros, mas porque as duas estão muito na merda pra cuidar ali do deserto, então, né, tipo, cara? eu te ajudo, então, tu te ajuda. tipo, eu não tenho tempo de pensar nisso aqui. Tu me ajuda, eu te ajudo, entendeu? É mais pelo risco. Eu tô enviando tropa pra te ajudar, mais porque eu pelo sei risco. que daqui a pouco eu vou precisar também. Então, vamos fazer esse intercâmbio aí. E a Rússia, quando a gente chegar lá, né, aí a gente pensa no o que realmente motiva ela a mandar esses reforços, né? Que talvez eles tenham outro interesse. Provavelmente ainda é o Putin que tá mandando. Que aí a gente chega lá. Provavelmente ainda é o Putin. Né? Putin, Não, oitavos. Putin, ele. Entendeu? A morte veio... a morte veio pra cima e ele deu um soco na cara da morte e ele é imortal. Pronto, sei lá, o Putin é tipo o lobo. Okay. Então ele tem que estar montado num urso o tempo todo. Urso com metralhadoras. Boa. Ô, galera, calma, deixa a Rússia pra Rússia. Não, certo. Mas deixa eu se fazer. A Rússia... Então vamos fazer diferente. Vamos definir a relação da Coreia com os países que nós já desenvolvemos. Brasil. Qual Austrália? Que é tão querida. Brasil, Austrália, entre aspas, Estados Unidos, que está pela metade, Rússia, que agora ficou pela metade, Rússia não, isso daí nem é e Inglaterra. Rússia não é nem a ponta do iceberg. Não, Rússia ainda não existe ainda. Vamos começar com a Austrália. Meu ponto de vista, ok? A Austrália abomina tudo o que acontece lá dentro, mano. Porque você mexer você mexer com a alma das pessoas, você mexer com corpos que já deveriam estar mortos, e você ter um deserto cheio de criaturas mutantes que brotaram de um jeito não natural, é tudo que a Austrália não permite que aconteça no país dela, cara. Então eu acho que a Austrália abomina. Tudo completamente antinatural, tá certo. Tudo antinatural. Não tem relações. A Austrália não quer nem papo com a Coreia do Sul, cara. Com a Coreia, né, agora é só. Então, ou seja, ela não quer o papo, principalmente por motivo, vamos colocar entre aspas, da religião da Austrália. Que não quer saber, cara. E qualquer pessoa... Não é religião, é mais pela forma, por toda a filosofia, o jeito de pensar, as crenças mesmo. Vamos colocar uma parada mais drástica. Qualquer relação de um australiano com a Coreia é vista como crime. Boa, pode ser. Boa. Semente de aventura. Que na Austrália já tem o preconceito com quem usa prótese, né? Quem já é... Eles não usam. Perdeu Então, o braço, fica sem braço, cara. É a vida. Sem braço.
Agora, já lá, a mutação foi além de colocar prótese, porque né? não foi- Então, realmente faz muito... Mas e aí, olha só a semente de aventura aí. E aí rola uma parada de internet, assim, uma paixão. Vamos trazer aí um pouco de Shakespeare pro cenário aí, pra uma semente de aventura. Rola uma parada tipo Romeu e Julieta entre uma pessoa da Coreia e outra da Austrália. Isso é Só que o cara criminoso. da Austrália É, depois- cara, tem muito a potencial pessoa isso da aí. Austrália depois descobre que essa da Coreia é um K-Popper, então ele não sabe se é amor ou se ele tá sendo manipulado. Popper não sabe se é amor ou se está sendo manipulado. Olha só, foda. Altas possibilidades. Então, beleza, então virou crime, né? É crime. O relacionamento com. O contato, relacionamento ou negociação de qualquer australiano com alguém da Coreia é criminoso. Para a Austrália, certo? Para a Mas a Austrália. Coreia também, então, tipo, cara, esses beatos Salu aí do oco não querem saber de mim, fodam-se eles, tá ligado? Tipo, Vamos deixar os dois lados, então. Mas eu acho que a Coreia assumiria mais um papel de tipo, estou nem aí Exato. para vocês. como Só- o comando da Ou Coreia seja, é extremamente fica frio como e rádio. calculista, tá ligado? Ela fez a inteligência artificial fez os algoritmos deles lá e falou, cara, a Austrália não importa pra gente, então caguei. Peguei, exatamente. Inglaterra, qual que seria a relação da Não Inglaterra? oficial. Porque a Inglaterra Ó, não oficial. não oficial. Oficialmente não, na minha opinião, claro, mas não oficialmente não existe nada que sim nem que não entre os dois países. Só que por baixo dos panos existe todo um comércio aí de pesquisa em cima dessas mutações bizarras. Tipo os ETs brasileiros. Brasileiros, é. É o ET Bilu, né? Vamos chamar o ET Bilu lá para fazer a investigação. Olha, eles estão buscando conhecimento, né? Se fosse parar para pensar. Ué. Então tá bom. Então, Não, olha, Inglaterra, mas teria algum comércio oficial entre eles? Alguma coisa assim? A magia negra. Não. eu acho Isso daí é que por baixo dos panos. magia negra. Não, Não, é tudo por baixo dos tudo panos. debaixo do pano. Tudo por baixo Acho que dos panos. a única seria oficial, assim, seria o de comércio, chá. tipo de É, chá. o comum, comércio comum. normal, O comércio. Exportação, exportação, essas Sério, coisas. normal. Tudo Mas aquilo já a que não gente tinha vale a definido pena. que era justamente o estopim da briga entre a Austrália e a Perfeito! Inglaterra, lembra? É mais um motivo da Mais um motivo. Austrália não Porque gostar a da Coreia é do Coreia. lado da Inglaterra. A Coreia é do Inglaterra. lado da Inglaterra. Eu imaginei, olha só que cena esdrúxula que eu imaginei agora. A gente falou da tentativa de invasão da Inglaterra no último episódio, que eram aqueles navios com aquela nuvem negra em cima, cheia de trovão e demônios voando. E do lado deles, um navio plataforma gigante cheio de K-popers dançando e cantando, entendeu? Indo em direção. Cheio de Boa. holofote, assim. Não, Cara, é muito anime isso. vamos deixar um pouco mais gore. E a Coreia não se envolveu nesta guerra. Não, vamos deixar essa guerra. Só a Inglaterra, Vamos né? deixar. Até porque eu acho que essa parada dos K-popers, cara, tem que parecer fofinho, mas ao mesmo pro resto do tempo. mundo- Sabe, tipo, a Não. galera perdendo. A galera que eles estão controlando perdendo o brilho dos olhos, pro assim, resto tipo, do ficando. mundo pro resto do mundo é um Não, negócio então, tipo, bem não, por isso pô, que é eles não bacana, eu participaram. gosto, eu escuto e tal. É uma atração. Mas pra quem vive isso de verdade, Exato. pessoalmente, Vai a virar parada um é a tua Não, mente se esvaindo, né? A tua mente Mas se então, é bem esvaindo. por isso que eles não participaram. Porque eles estão escondendo o poderio militar deles ainda. Isso. Exatamente. Boa. Ou seja, a guerra foi só entre a Inglaterra e a Austrália. A Austrália declarou a independência. A Coreia começou o comércio depois da guerra, vamos definir que foi depois, o comércio de chá, criando mais ódio ainda da Austrália sobre a Coreia. Beleza, Estados Isso aí. Unidos. Eu acho que a relação com os Estados Unidos não tá bacana, cara, porque os Estados Unidos falou foda-se pra eles, tá ligado? Além de ter criado aquela merda toda ali do deserto. Exato. Eu acho que durante o deserto eles criaram uma guerra. Né? Provavelmente foi uma guerra que começou, tipo,
a Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria, começaram a se armar dos dois lados, só que os Estados Unidos atacou primeiro. Só que daí a Coreia do Sul não tinha como revidar. Daí ficou naquela relação de tipo, eu não posso te atacar porque eu vou perder, né? Mas eu não te engulo, então um dia eu vou te engolir. Então. Boa. Não sei se deu pra entender. Na verdade, ela se manteve mais ou menos como ela é hoje, então, né? Se você for ver bem, é mais ou menos assim que funcionam as coisas, né? Há um acordo de não ataque ali, mas velado assim, eles não se curtem muito, não. Só que aqui que eu vou dar o pulo do gato aqui agora. Esse é o motivo... Pulo do lince, que a gente tá falando da Coreia. É por esse motivo que a Coreia começou a se aliar com a Inglaterra. Porque a Inglaterra não derrotou os Estados Unidos na guerra lá. Naquela guerra que a gente ainda vai definir. Ixi, mas peraí, mas então se ela tá... mas se ela tá aliada a alguém que derrotou os Estados Unidos, então os Estados Unidos, cara, tipo, detestam eles também, né? Exatamente. Agora detestam eles. Então, é por isso que eles tiveram que se aliar à Rússia, porque eles não tinham mais suporte dos Estados Unidos para poder defender a muralha ali do deserto da Coreia. Dois blocos aqui, olha só, percebam que a gente criou 2 blocos militares aqui, certo? Nós temos Inglaterra e Coreia, de um lado, e do outro lado nós temos Austrália e Estados Unidos com Brasil, porque a gente já definiu que o Brasil é aliado desses dois aqui. Então a gente tem tem 2 blocos opostos aqui. Eu tô sentindo a Terceira Guerra Mundial. Pois é, cara. E a Rússia alimentando tudo isso. É a Sexta Guerra Mundial. E vou dizer mais pra você, cara. Isso pode ser um fato, um dos motivos do porquê a Rússia, quando a gente chegar nela lá, tá fortificando a Coreia. Temos um bloco já sabemos qual é a relação do Brasil com a Coreia, então. Porque se ele faz parte desse bloco aqui... Mecânica bruta na Rússia, que segundo o Shadow falou, pode ser um continente de máquinas flutuantes, né? Ajudando a Coreia para poder desenvolver a tecnologia da robótica fina e trazer isso para os seus equipamentos. Isso pode ser um grande bom motivo de conexão entre essas duas potências então, aí. Muito bom, Shadow. Como é que tá os 5 países que a gente definiu até agora, certo? Que são, então nós temos a Coreia aliada da Inglaterra, a Inglaterra sendo uma mestre da magia negra, certo? Ela importa isso para dentro da Coreia. A Coreia fornece material de pesquisa, basicamente, ok? Do outro lado nós temos por baixo dos panos. Do outro lado nós temos os Estados Unidos, junto com o Brasil, e a Austrália, sendo a Austrália um país que tem boa relação com esses outros dois, mas é isolacionista, porque ele é no tipo... A Austrália, perdão, é isolacionista, porque tipo, deixa a gente viver no nosso jeitinho de boa aqui, fumando umas ervas, sei lá, fazendo o que... Neutro. Mas não venha encher nosso saco, que senão a gente enfia porrada. E o Brasil, com toda a tecnologia, tanto robótica quanto genética, que foi passada para a Austrália, certo? E os Estados Unidos, que a gente ainda precisa definir ele melhor, mas ele é daqui, ó, desse time. A gente tem que lembrar um negócio também. O Japão tem 2 coisas definidas dele. Não gosta a Austrália não gosta eles deles. Isso porque o Japão criou Exato. os cyborgs e que eles criaram os androids. Tem que lembrar desses então, 2 fatos. O Japão, cara, faz parte do outro trio, faz parte do outro time, faz parte junto com a Coreia e a Inglaterra. Sim. Então, nesse momento, fechamos 3-3. Até agora. 3-3. Me veio um negócio aqui agora. Mas existe um nível de relação... Mas deixa só o Theo falar, que aí eu também vejo uma parada na minha cabeça. Vai lá, Theo. Agora que vocês bateram isso de 3 em 3, me veio um negócio que talvez mais pra frente, um país, a gente pode definir que é um cara que fica aqui e depois ele tá ali, numa outra oportunidade cara, tá aqui. Pra mim é o Brasil. Não, mas pra mim é o Brasil. Você sabe por quê?
para pensar no seguinte. Quem desenvolveu a tecnologia principal dos Xenomons. Xenomons? Dos Xenomons aquáticos. Aquáticos foi o Brasil. Necomon, Ah, vocês aquáticos estão foi o em Brasil. Necomon. Nesse universo é Necomon. É, Necomon. Necomon. É por isso que eu tava tentando lembrar como é que ficou. Cara, Necomon. Os o Necomons. Brasil pode manter a... E a Austrália fez. O Brasil pode manter a Mais política forte. dele de brother de todo mundo, né? Mas ele oficialmente... Sim. É que eu acho que isso eu não acho vai que isso não vai mudar mudar. em Mas 100 ele, anos, cara. ele oficialmente tem que ter alianças mais fortes com outros países, com alguns países, entendeu? Mas ele é brother de todo mundo. Uhum. Ele tenta. Exato, ele tenta, mas... Tá. E onde, o Hatman, você que criou o lore principal do negócio, aonde nasceu o desenvolvimento da bioengenharia? Puta, eu tinha escrito. Peraí, deixa eu. Então, abrir essa aqui. Não era na informação- Austrália, cara? Não foi na Austrália. Não, acho que Eu foi lembro Estados que tinha Unidos. sido. Eu acho que foi... Não, foi foi Estados Estados Unidos. Foi nos Ah, é. Estados Unidos. Verdade. Beleza. Não, mas então agora já faz Militar, sentido, já há militar, conexão. Estados Porque Unidos. enquanto os Estados Unidos apoiavam a Coreia, por isso que a Coreia tem isso foi os... antes da treta toda. Antes da treta toda. Não, agora faz sentido. É que eu tava tentando pensar como é que... Porque que nem, ó, a robótica fina, né, ali, pode ter sido num acordo de tecnologia junto com junto com o Japão, e aí a inteligência artificial já existisse, apropriou disso e passou a maquinar em cima desses Não, corpos ali, né? Foi nos Estados Unidos que ela começou a criar os Necomons para invadir os territórios para conseguir os recursos naturais. Beleza. Pode ter sido antes, Como- então, essa transferência de conhecimento. Mas- Foi durante o período que eles ainda tinham um acordo, né? Ainda era... Ainda existia a Coreia do Norte. Eles atacaram primeiro. É, Ainda existia exatamente. a Coreia do Norte. Perfeito, cara. Como é que é? Os Estados Unidos saiu atacando tudo que é lugar para conseguir manter suas matrizes energéticas, por causa que eles precisavam de carvão, de tudo, para poder manter os Estados Unidos aceso. Daí saiu atacando tudo mais um As pouco. 4 nações viviam isso aí. em paz, até que um dia a Nação do Fogo atacou. Exatamente. Nossa, bem dessa. Beleza, qual que vai ser o próximo país, gente? O Shadow tá Tá empolgadão, empolgadaço. cara. Ele já tá querendo ver Islândia, Calma lá, Groenlândia. Shadow. cara. Assista o da semana Assista o da passada. Austrália, cara. Vai na fé. Aí sim ele vai. Mas Isso aí, qual que cara. vai ser o próximo país? Vai ser Eu o- acho... A parte nórdica foi citada. Exato. Não, Próximo país, gente. peraí. O próximo país, já que o Sheldon aqui falou um monte hoje, nos ajudou bastante até aqui na criação da Pode Coreia. ser, né? Vamos dar ele a honra de Escolhe aí um escolher. país pra... Escolhe Isso um aí, país pra cara. falar semana que vem, Shadow. Agora a gente vai ficar em 5 segundos em silêncio devido ao delay que nós Exato. temos. Vamos esperar aqui. É verdade. Mas ele tá respondendo rápido até. Vamos ver aqui com ele. Não, mas a gente tem o delay de qualquer Mas eu vou ser jeito. mais rápido porque eu sou host, né? Então, na semana passada a gente disse que a Escandinávia tinha voltado a ser Escandinávia, né? Tudo ser Escandinávia, se não me engano. A gente falou isso. É isso, esse eu achei forte, cara. O Giovanni Forte. falou México. Ou teve alguém. Semana que vem, Shadow. México. O Giovanni falou México. Caramba, o Giovanni tá... Lembra que semana passada a gente falou dos cangurus? E eu falei do Giovanni? Esse Aí, ó. daí é o Giovanni. Tamo junto, Giovanni. Groenlândia, é isso mesmo? Groenlândia. É. Groenlândia, Caralho, cara. eu vou ter que pesquisar. Tem que Vou ter que pesquisar. pesquisar até mesmo o que tem de cidade lá. E aí, a hora que você pensa que você não vai usar geografia pra jogar RPG, achou errado, otário. Achou que RPG era só diversão, é? Achou errado, otário. Achou errado. Tá bom, Groenlândia então.
Shadow falou, vai ser Groenlândia. Groenlândia. Todo Definido. mundo pesquisando sobre a Groenlândia durante a semana. Giovanni, relaxa que o México. Isso aí. Relaxa, Giovanni, que o México vai chegar também, cara. O México vai merecer uma atenção também, especial cara. aí Não, também. Vai chegar. Eu tô louco pra ver o vídeo. Necomons de camundongos super velozes Com no um México. chapéuzinho. Com sombreiro. Muito bom, muito bom. Ai, ai, ai! Beleza, Groenlândia. É nada, cara. Eu ainda acho que os Necomons lá tem que ser de vermes bêbados. Vermes bêbados. Os vermes da tequila. Tem que ter, isso é uma homenagem ao Tarantino. Tem que ter uma população de vampiros astecas no México, entendeu? Ah, tem que ter. Putz, cara, é verdade. Referência mais gordo cara, que essa, cara, não tem. Completamente. Não tem. Braços arrancados e por aí Então, vai. semana que vem, Muito bom. vamos fazer assim, vamos definir os dois próximos episódios. Ainda bem que isso tá sendo gravado, né? As duas próximas semanas. Então, Groenlândia Beleza. e depois México. Vamos. Pode ser? Fechou. Fechou. Quinta-feira, Já semana que era. vem, vamos falar, então vamos desenvolver a Groenlândia e na outra semana a gente vai desenvolver o México. Esses vão ser os países, gente. Eu vou parar de gravar agora, mas daí a gente vai se despedir aqui na live pra todo mundo, beleza? Pra quem tá assistindo isso no YouTube, gente, por favor, não esqueçam de dar uma olhadinha na Twitch do canal, porque essas lives que vocês estão vendo no YouTube são da Twitch, que acontecem depois do lançamento dos episódios de Brasil 2117. Não esqueçam de acessar o Facebook da NPCs, ok? Vão lá, NPCs RPG, gente, acessem, curtam, porque esse grupo, cara, essa galera vai causar muita coisa ainda. E eu não tô falando só de 3DT, e eu não tô falando só aqui no canal, cara. Vai ter muito pano pra manga ainda. Quem for de Curitiba, por favor, RPG na BPP, que é o grupo de RPG da Biblioteca Pública do Paraná. Chega lá, o Hatman mestra lá, ele é um dos organizadores. Cheguem lá todo sábado para jogar um RPGzinho com a galera, beleza? Se você gostou também daqui do canal, tá assistindo isso no YouTube, dá o subscribe no canal do YouTube, dá o like na página lá no Facebook também. Acessa a Twitch para ver junto com a gente e participar dessas loucuras que a gente faz nas lives aqui, beleza? A todos vocês, gente, um abração e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais! Isso aí.